31 e versículo de número 16, tá bom? Quem tiver sua Bíblia, vamos meditar nesse texto e depois vamos estudar aqui, meus irmãos, com o nosso estudo bíblico de hoje, no nome de Jesus. E assim, meus irmãos, pautados sempre na palavra, a gente vai crescer, vai aprender, vai ser muito abençoado no nome de Jesus, amém? Jeremias 31, versículo de número 16. Quem achou, diga amém. Marca aí na sua Bíblia, meus irmãos, que é um versículo muito forte, amém? Sempre é bom você trazer a sua Bíblia para estudar a palavra de Deus, amém? No capítulo 31, versículo 16, diz: assim diz o Senhor, reprime a sua o quê? Ou melhor, a voz de quê? De choro, não é isso, irmãos? Reprime. Quer dizer, tem gente que às vezes gosta de soltar mesmo o choro mesmo, né, meus irmãos? E acha que isso vai trazer alguma bênção, né? Mas ele diz assim: reprime a voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho. Diz quem, irmãos? Diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Amém, meus irmãos? Pastor, que são esses que vão voltar, né, meus irmãos? As nossas bênçãos, né, irmão? O inimigo segurou muitas bênçãos da frente de você, nossa, deste ano ainda, ele segurou muitas bênçãos. Mas Deus está dizendo aqui, meus irmãos, reprima o choro, segura as lágrimas, para de chorar, para de lamentar, amém? Porque a tua obra vai ter uma recompensa. Então a mensagem de hoje, meus irmãos, o tema de hoje vai ser Deus não quer choro. Amém, meus irmãos? Pastor, e o que Deus quer então de nós? É isso que nós vamos estudar hoje. Uma coisa nós já sabemos: Deus não quer choro. Deus não quer choro, não quer lamento. Amém? E o que é que ele quer, pastor? É isso que vamos saber dele hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma pequena oração. Coloca a mão na Bíblia, quem tem a Bíblia. Quem não tiver a Bíblia, põe a mão no coração. Oremos ao Senhor. Pai, fale conosco, porque o homem prega, Jesus, mas quem fala é o teu Espírito. E queremos que o Senhor fale conosco hoje, para que nós venhamos saber o que o Senhor quer de nós. De início o Senhor já está dizendo: choro eu não quero, lamento eu não quero, lágrimas derramando eu não quero. Então o que o Senhor quer, Deus? Mostra hoje, nos revela hoje, em o nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém, diga graças a Deus. Amém? Então que Deus possa nos mostrar, irmãos, hoje, o que é que ele quer de nós. O que ele quer de mim, de você, para que ele faça mais além na nossa vida, para que ele opere. Pastor, será que ele quer mais lágrima? De início já viu que não, né, pessoal? Vamos para o primeiro parágrafo, que diz assim, ó: hoje veremos uma lição que é de grande importância, pois você saberá o que Deus verdadeiramente quer de nós. E de cara já lhe digo: Deus não quer choro. O que ele quer? Ele quer fé. Jeremias 31, 16. Tanto que ele quer fé, que ele diz assim, vamos ler de novo, versículo 16. Assim diz o Senhor: reprime a voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho. Ou seja, ele quer que você creia que o que você vai fazer para ele vai ter um galardão. Tudo que você faz para Deus tem um galardão. E é isso que Deus quer. Ele não quer choro, ele quer que você creia. Ele quer que você tenha fé. E o que você vai fazer, que o ato de fé que você faz para Deus, aquela fé que você aplica em Deus, vai ter uma recompensa. Em nome de quem, irmãos? Em nome do Senhor. Ele diz assim, ó: não quero choro, não quero lágrima. Vem, meus irmãos? O que ele diz? Porque há galardão para o teu trabalho. Amém? Aquilo que você se dedica, se esforça, Deus quer que você creia que vai ter um galardão aí. Amém, meus irmãos? Trabalho é o que? Que você se esforça, principalmente naquilo que você faz para quem? Para Deus. Amém, meus irmãos? Seja na sua fidelidade, seja, meus irmãos, nos seus votos, sendo fiel. Amém? Seja, meus irmãos, numa campanha que você está se dedicando para não quebrar, para fazer direitinho. Amém? Tudo isso tem um galardão no Senhor. Diga amém. Amém? Vamos ao segundo parágrafo, vamos lá. O que mais diz aqui? Amém? Vimos o primeiro, né? Segundo parágrafo agora. E se observarmos na Bíblia, há várias passagens que afirmam que ele, o Senhor, enxugará de que, irmãos? Dos olhos todas o quê?
todas as lágrimas, mostrando que Deus não quer choro, né, meus irmãos? Que a gente acha que Deus quer choro, quer lamento, quer ver a pessoa para baixo. Não, não tem nada a ver, né? Vamos para Apocalipse, então, capítulo 21, versículo de número 4, livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 4. Vamos lá? Já bem pertinho do final, né? Apocalipse 21, verso 4. Olha o que diz aí, marca aí na sua Bíblia. Ele diz, ó, e Deus limpará de seus olhos toda o quê? Toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque porque já as primeiras coisas são o quê? São passadas. Diga graças a Deus, amém, meus irmãos? Então é interessante que Deus não quer nada disso, né? Deus não quer nem no céu nem na terra, meu irmão. Deus não quer choro, olha lá. Ele vai limpar todas as lágrimas e não haverá mais morte, nem pranto, olha aí. Deus não quer pranto, Deus não quer choro, Deus não quer lamento, amém, meus irmãos? O que ele quer, pastor? Ele quer fé, pessoal, amém? Porque onde há choro, lamento, de certa forma, meus irmãos, não há uma fé, né? Não há certeza que Deus está operando, né? Mas onde há uma alegria, onde há uma confiança, ali há certeza que Deus está operando, amém? Vamos ao terceiro parágrafo, vamos lá, continuando aqui, ó. Por isso, diga e afirme que Deus não quer choro, ele quer fé. Outro exemplo é o de Ana, que só chorava por ser estéril. Ela vivia chorando, lamentando por causa da sua esterilidade, né? Por não poder gerar filhos, amém? Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, amém? Em nome do Senhor, vamos ler juntos aqui. Essa passagem, meus irmãos, muito nos ensina, porque esta mulher, meus irmãos, só chorava. Vamos ver a história de Ana aqui um pouquinho. Aqui, ó, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó. Houve um homem de Ramata em Zofim, das montanhas de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, e filho de Zufi, o Efrateu. E no versículo 2, e este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos, amém? Então vamos entender, naquele tempo, quando a mulher estéril, irmãos, o homem poderia ter uma outra mulher para poder gerar filhos. Isso era muito comum naquele tempo, amém? Era uma permissão, mas que não era o propósito de Deus. Nunca foi o propósito de Deus quando tivesse 2, 3, 4 mulheres, mas tivesse apenas uma, amém, meus irmãos? Porém, meus irmãos, quando havia essa situação, ele poderia escolher não ter, ele poderia escolher ter mais uma mulher para gerar filhos, porque era tempos de guerras e tinha que gerar muitos filhos, meus irmãos, para poder gerar homens valentes, para poder ir para a guerra, irmãos, amém? Então, inclusive as mulheres, naquele tempo, quanto mais filho tinha, mais bem-aventurada ela era considerada, amém? Mais honrada ela era. Naquele tempo, irmãos, se tivesse uns 15, 20, ixi, essa mulher aí, meus irmãos, era considerada a mais respeitada no bairro, na cidade, né? Aquela ali tem 20 filhos, ó, poxa, aquela ali tem 10, ó, ou aquela ali tem 12 filhos. Isso era uma honra tremenda, irmão. Hoje as pessoas não estão tanto assim, né? 1, 2, dá muito econômico hoje, né, meus irmãos? Naquele tempo era assim. Então, quando a mulher não tinha filho, meu irmão, era uma das piores vergonhas que tinha pra mulher. Quando ela andava na rua, alguém já olhava e dizia, eita, coitada daquela ali, ó, não tem um filho, não pode ter nenhum. Essa era a história, né? Você tem que entender, às vezes, o contexto daquela época, né, meus irmãos? Então, para Ana, era uma vergonha muito grande, uma tristeza muito grande ser uma mulher que era casada e que teve que liberar o seu marido para ter uma outra mulher para poder gerar filhos. Olha que situação triste, né? Ela que era a primeira mulher, ela que era, vamos dizer assim, que tinha os direitos, amém, meus irmãos? A outra era só uma barriga de aluguel que tinha que ter para gerar, que era a Penina, né? E aí no versículo 3 diz, subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar a quem? Ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estava ali os sacerdotes, em Siló, e estava ali o sacerdote do Senhor, Ofni e Finés, os dois filhos de Eli. E sucedeu o quê? No dia que Eucana sacrificava, Eucana era o marido de Ana, né? Ele dava porção do sacrifício a Penina, ou seja, ele fazia uma oferta para Deus abençoar a vida da Penina, né? Para poder continuar gerando, né? E sua mulher e a todos os seus filhos, dava uma porção, uma oferta por eles, né? E a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele o quê? Amava a Ana. Ana, ele estava com ela por causa do amor. A Penina era para gerar o quê?
filhos. Essa era a situação de Eucana e Ana. Então, quando era para preparar as ofertas, para cada um ofertar a Deus, para Ana ele dava muito mais. Eu quero que Deus abençoe muito mais a Ana. Deus abençoe Penê, mas Ana não, eu quero que abençoe muito mais. Essa é aquela que ele amava de verdade, amém? É aquela que ele realmente era a esposa dele de verdade, amém? Que ele realmente queria viver com ela para sempre, né? Enfim, continuando aqui. E aí, meus irmãos, para Ana, então ele dava a parte excelente, porquanto amava. Ana, porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, que era um entendimento da época também, irmãos. Outro entendimento que eles tinham é que quando alguma coisa dava errado, a culpa é de Deus. Amém? Deus não quer dar, né? Fazer o quê? Deus não quer dar filho. Não, será que era Deus que não queria dar? Ela tinha algum problema que não podia gerar. Ela tinha um problema de saúde. Ela tinha alguma dificuldade que não podia gerar. Então não é que Deus não queria, ela nasceu com uma dificuldade, amém? E nessa dificuldade que ela não podia gerar, a visão daquele tempo, quando você lê o Antigo Testamento, você vê principalmente na carta de Jó, né? Você vê a história de Jó, você vê Jó dizendo assim, foi Deus... Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Só que ele não sabia que não foi Deus que tirou dele. Deus não tirou os filhos dele, Deus não destruiu tudo que ele tinha. Aquilo ali foi uma ação do diabo. Mas no Antigo Testamento ninguém tinha noção exata das questões espirituais com respeito a quem era o responsável das coisas boas e quem era aquele que trazia o mal. O povo não tinha noção que era o diabo, entende? Então a visão do escritor, ele bota como era a visão daquela época. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a massa. Será que era Deus mesmo que fechou a madre dela? Não, Deus não fechou a madre de ninguém. Deus não quer ninguém sem a bênção, Deus não quer ninguém sem a cura, Deus não quer ninguém sem a prosperidade. Quem quer você sofrendo, meu irmão, na verdade, é Satanás, é o diabo que quer você na derrota, né? Mas enfim, versículo 6, vamos lá. E a sua competidora, essa era a vida de Ana, né? E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado o que, irmãos? A madre, né? Então, pela situação, amém, a outra aproveitava, irmão, e ficava humilhando ela. A outra aproveitava e ficava, né? A outra era a segunda, irmão, mas ficava se achando, né? Eu tenho filho, você não tem, né? A outra, meu irmão, que era só para gerar filhos, mas ficava lá se amostrando, irritando Ana, enfim, era aquele sofrimento, meus irmãos. E no versículo 7 diz, ó, e assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não o que, irmãos? E não comia. Então Ana só, chorava. E qual é a mensagem de hoje? Volta pro título agora, vamos lá. Deus não quer choro. Amém, meus irmãos? E o que Ana só fazia? Pelo que chorava e não comia, né? Essa é a situação de Ana. E essa talvez seja a nossa situação. Será que a gente não vive só chorando? Não é chorar só de lágrimas, não, irmão. Chorar é ficar lamentando, é ficar falando, poxa, minha vida aqui não muda, mais o ano que se passou, aquela bênção não chegou, poxa, você pode ficar só lamentando e não resolver nada, você pode fazer alguma coisa, usar a sua fé, fazer como Obed-Edom, levar a arca para sua casa, em nome de Jesus, né? Ficar lamentando que nem Davi, que diz, eu não quero a arca na minha casa mais não, o que vai resolver isso na sua vida? O que vai mudar na sua vida isso, né, irmãos? Ficar no lamento, ficar no choro, né? Isso não resolve nada, né, pessoal? Amém? Então Deus não quer choro, irmão, ele quer fé. E o que ela só fazia? Só chorava, né? Aí no versículo 8 diz, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Ele disse, não te sou eu melhor do que 10 filhos, né? Sou melhor que 10 filhos, quer dizer, o marido estava tentando consolar ela, né, irmão? Tentando consolar, ele só via ela chorando pelos cantos, lamentando pelos cantos. Então ele quis consolar ela, né? Mas se você já tem a mim, tudo bem que você tem uma outra só para ter filho, mas você tem a mim, amém? Você já tem, não, irmão, mas eram situações diferentes, né, pessoal? É por isso que apesar do seu marido fazer votos por ano, ofertar por ano, não resolvia. Por quê, pastor? Porque o marido de Ana não entendia o sofrimento dela. Ele, apesar dos pesados, estava se realizando como pai, né? Apesar dos pesados. Não era com a mulher que ele queria, amém, meus irmãos? Mas estava se realizando. Ela não. Ela, meus irmãos, tinha o marido que ela queria, mas ela tinha que dividir com o outro por não poder gerar filho, não poder se realizar como mãe, né? E tudo mais. Então ele não entendia o caso dela, ele não entendia o lado dela. E a gente tem que dar muito cuidado com isso, amém? Por isso que ele fazia ofertas por ano a Deus, mas é como se não tinha um resultado. É que não tinha aparentemente, a gente não via um resultado na vida de Ana. A situação não mudava. Porque era algo, irmão, que dependia dela.
Deus só ia curá-la, só ia resolver a situação dela dependendo dela mesma. Deus só ia operar por ela mesma. Tinha que ser a oferta dela, o voto dela. Amém? Tinha que ser ela que tinha que fazer alguma coisa. Por mais que. Por isso que quando tem votos assim, alguns propósitos, cuidado, porque às vezes a gente quer que alguém faça pela gente. Não, eu sou casado, meu marido faz, amém, tá tudo certo. Às vezes não, às vezes Deus quer algo de individual. Algo individual de cada um. E cada um tem que se observar o que Deus quer de mim nesse voto aqui. O que Deus quer de mim nesse propósito aqui. Tem coisas que a gente vai poder fazer por você. Tem coisas que o pastor, eu vou poder orar por você, jejuar por você. Mas o voto é com você, o propósito é com você. Porque senão, meus irmãos, se a gente pudesse fazer tudo pelos outros, era bom, né? Mas infelizmente não é bem assim, não. Veja que o marido ofertava por ela, fazia propósito por ela. Mas o problema não era o que Deus queria. Deus queria algo ali para poder trazer a bênção dela. Amém, meus irmãos? Mas o que ela estava oferecendo a Deus? O que Ana estava oferecendo a Deus? Choro. Só choro. Amém? A única coisa que Ana sabia fazer para tentar amenizar, ou para poder, né? Era ficar lamentando, chorando. Era o que ela estava oferecendo a Deus. E a situação mudava? Mudava alguma coisa quando ela chorava? E quando ela lamentava, mudou alguma coisa? Não, né? Então vamos botar agora aqui, meus irmãos, no quarto parágrafo. Vamos lá? Quarto parágrafo diz assim, ó. Como vimos, a vida de Ana era só o quê? Era só chorar. E o que resolveu enquanto ela só chorava? E a verdade é que nada o quê? Nada mudou. A verdade é que não mudava nada, irmãos. Como a mesma coisa ficar lamentando. Poxa, mais um ano que se passou, hein? Poxa, se foi tudo, né? Ficar lamentando. Não vai resolver. Amém? O que mais? Até que um dia ela para de quê, irmãos? De chorar e faz o quê? Um voto com quem? Um voto com Deus. Agora não era mais o marido fazendo, agora era ela fazendo. Amém, meus irmãos? Vamos ler essa parte agora? Capítulo 1, versículo 9. Vamos para o 9 agora. Então, Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e o que, irmão? E chorou abundantemente. Ainda chorou mais. Que na visão dela, acho que quanto mais eu chorar, mais Deus vai abençoar, né? Acho que era essa a visão dela, irmão. É a visão de muita gente. Eu acho que se eu ficar chorando muito, orando muito, chorando, Deus vai abençoar mais, né? Não vai, pessoal. Não vai. Amém? Não se engane. Ela ainda chorou muito, chorou e chorou. A Bíblia fala que ela chorou abundante. Eu não sei de onde Ana tirava tanta lágrima, né, irmão? Eu não sei de onde Ana tirava tanta lágrima para chorar, né? Mas era o que ela mais fazia, irmão. Olha, só chorava e chorava. E a Bíblia diz que ela chorou abundantemente, mais um bocado. Amém? Até que teve um momento que ela parou de quê? Que ela parou de quê? De chorar e fez o quê? Olha o 11 agora. E fez o quê, irmãos? Um voto. Aqui ela parou de chorar. Diz aqui, ó. E voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, é um filhozinho, Senhor, né? Varão, ao Senhor o darei por todos os dias de quê? Da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará o quê? Navalha, amém? Então quer dizer, aqui está, meus irmãos, a parte que Ana chora, mas para. Ela para de chorar e agora ela faz o quê? Um voto com quem? Com Deus. Deus só deu pelo menos um filho só se quer, pelo menos um, Deus. Um sim, para dizer que eu tenho. Pelo menos eu tive um. Amém? Em nome do Senhor, eu vou dar ele para o Senhor. Deus se agradou dessa fé dela. Porque ela queria ter um filho, e o único que ela tinha, ela ia dar para quem? Para Deus. Deus, era isso que eu estava querendo. Era isso aí que eu estava querendo. Irmão, não adianta chorar. Eu tenho que ver o que Deus quer. Amém? Eu poderia dizer isso, irmãos. Que em vez de chorar, pergunte para Deus: o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu mude alguma coisa? Ou que eu ofereça ao Senhor algo? Que o Senhor queira ver minha fé? Amém? Isso é uma coisa a se perguntar, irmão. Nós estamos há um mês, né, do propósito da Arca da Aliança, da entrega dos nossos votos. Mas perguntou se realmente esse é o valor mesmo que Deus quer que você faça como voto a Deus? Amém? Em oferta? Pode ser que seja algo a mais. Tem que se perguntar. Sabe para quê? Para você simplesmente não só colocar uma oferta no altar. Para você simplesmente não entregar um voto, montar assim, de que Deus não quer. Veja, o marido dela fez várias ofertas, não mudou nada. Porque não era aquela oferta que Deus queria, Deus queria outra.
E nós temos que ver o que Deus está querendo de nós como oferta a Ele. Amém? Às vezes Deus está querendo, meus irmãos, às vezes essa oferta aqui e mais alguma coisa. E mais algo, mais alguma coisinha a mais. Amém? Ele não é que estava errado em ofertar, mas ele, ao ofertar, estava faltando algo. E estava faltando a parte de Ana, irmão, esse algo. Ela achava que chorar é o que Deus queria. Não, não era o que Deus queria. Deus queria o voto. E aí ela faz um voto com Deus, diz: Senhor, se pelo menos um filho o Senhor me der, um que o Senhor me der, eu vou dar ele para o Senhor. Amém? E o resultado veio ou não veio, irmãos? Veio. Ana realizou-se. Ana teve um filho, amém, mas o qual foi chamado de Samuel, tá o livro dele aqui que nós estamos estudando, que foi um grande profeta de Deus, amém? Mas o tema da campanha que nós estamos nesse ano, meus irmãos, junto com a Arca da Aliança, é Deus faz além, não é isso, irmãos? Ela pediu a Deus quantos filhos? Um. Não foi isso, irmão? Deu pelo menos um, só me dá um. Tá aqui, ó. Veja que tá bem claro o que ela diz. Se o Senhor me der, aqui, ó, versículo 11, ó. Da tua serva te lembrares, aqui, e não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, pelo menos um. Amém? Um varãozinho que você quer, né? Pelo menos um. Eu vou dar ele pro Senhor. Ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, amém? Aí Deus é Deus que faz muito mais do que pedimos ou pensamos, não é isso, irmão? Quando a gente oferece a Deus, quando a gente está disposto a ofertar a Deus o que Deus realmente quer, Ele faz além. Ele não dá só um, ele dá 2, 3, 4, 5, 6, amém? Vamos ler a parte agora que Deus dá muito mais a ela. Ela dá o testemunho, Cântico de Ana, capítulo 2, versículo 18. Vamos ao Cântico de Ana, na parte, meus irmãos, em que Ana declara, né, o seu testemunho, amém? É o versículo 18, não, versículo 5, né? Capítulo 2, versículo de número 5, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. Aqui, depois de ler o 18 nessa parte aqui, que a gente vê o que Deus faz, né, meus irmãos? Em nome de Jesus, amém? Aliás, antes de começar essa leitura, vamos ler o quinto parágrafo logo para a gente completar aqui. Vamos lá. Então ela faz o voto. Vamos ler o 18, que eu não li. Ela para de chorar. Veja que depois do voto ela para. Deixa eu concluir essa parte aqui, ó. E disse ela: achei tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho, não é isso? Ó, e comeu, e o seu semblante já não era o quê? Triste, tá vendo aqui a mudança? Quando veio essa mudança? Aqui, nesse voto. Quando você faz o que realmente Deus quer, irmão, vem uma certeza no seu coração que a sua oração foi respondida, foi atendida. Então ela para de chorar, porque ela já entendeu. Agora sim, eu ofereci a Deus o que Ele realmente quer. E Ele não queria o que, irmãos? Choro, amém? Agora vamos ao quinto parágrafo, vamos lá, no estudo agora. Aí sim resolveu, quando Ana fez o seu voto, logo seu semblante muda, mostrando assim que a mudança só acontece quando paramos de chorar e fazemos um voto com Deus. Esse voto com Deus é o sentido de fazer algo que agrada a Deus, amém, meus irmãos? Continuando, leamos o testemunho de Ana agora no capítulo 2, versículo 5. Vamos ler agora o testemunho, vamos lá, agora sim. Capítulo 2, versículo 5, diz assim: os que antes eram o quê? Fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os famintos, e até a estéril. Quem era estéril? Ana era estéril, tá falando dela. Amém? Ela se refere a ela. Amém? Continua. E até a estéril teve quantos filhos? 7 filhos. Amém? E a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Mas ele tá dizendo, e ela tá dizendo aqui, ó, até a estéril, que era estéril, ó, teve 7 filhos. Mas quantos filhos Ana pediu? Volta no versículo 11. Se deres um filho, ela pediu quantas filhas a Deus? Não? Um. Mas quando ela decide parar de chorar, que é o que Deus não quer. Deus não quer choro, ou melhor, é o que Deus na verdade queria, né? Que ela parasse de chorar e fizesse o voto. Amém? Aí Deus atendeu. Foi ali que, meus irmãos, começou a bênção. Aqui começou o milagre de Deus na vida dela. Ela para de chorar e decide: eu vou fazer meu voto com Deus. Meu voto é o seguinte: se eu me der pelo menos um filho, eu vou dar ele para o Senhor. E ela dá o filho a Deus, ela é fiel, ela cumpre o voto dela. Só você ler a história. Imagina se você só ter um filho, e o filho ainda pequenininho, meus irmãos. A Bíblia diz que ela só esperou o menino desmamar. Depois você lê a história toda da parte que ela vai entregar o voto dela por Samuel. Ela também coloca uma oferta por ele, tudo certinho, amém, meus irmãos? Ela faz o voto, cumpre bem direitinho. Ela só espera o menino desmamar. O menino desmamou, imagina, você pega um menino pequeno, desmamou, agora eu vou lá na igreja: pastor, tá aqui meu filho, foi um voto que fiz com Deus, por favor, não faça isso hoje.
Amém, irmãos? A gente não tem mais, meu carro só cabe 5, irmão. Não aceito mais criança, não. Glória a Deus, irmão. Aí, pastor, vamos ter mais um para fechar, porque meu carro só cabe 5. Não inventa esse negócio de mais, não. Amém, meus irmãos? Mas já pensou hoje? O povo fazendo esses votos hoje? Pastor, eu tive um filho, ele trouxe pro senhor criar aí, viu? Misericórdia. Não, esse voto a gente não aceita hoje mais, não, viu, irmão? Fica com ele aí para você, seu filho, em nome de Jesus, tá bom? Mas foi isso que ela fez. Imagina, né? Naquela época podia fazer isso, tá, gente? Hoje não, tá? Aí ela foi lá, pegou o menino, depois desmamado, vai lá e entrega no altar de Deus. Tá aqui. É para ficar a serviço da casa do... Então ela dá um filho para Deus. O que é que Deus faz? Devolve para ela quantas vezes mais? 7 vezes mais. Porque não existe esse filho, né? Então aqui, ó, 7 filhos. Aqui não tinha filho nenhum, era estéril. Teve quantos filhos? 7 filhos. Então Deus fez na vida dela muito mais além do que ela o quê? Pediu. Pois ela pediu quantos filhos? 1. Amém? E Deus deu quanto a ela? 7. Por quê, pastor? Porque Deus faz além, irmãos. Mas Deus faz além quando? Quando eu choro? Sim ou não? Quando eu fico reclamando da vida, quando em vez de orar eu fico, a vida é ruim, não tem jeito. Quando em vez de crer, eu fico dizendo, minha vida nunca muda. Não, pessoal. Deus fez a mudança quando ela se levantou e fez o voto com Deus. Quando ela enxugou, peraí, já chorei demais. Chega. Deus quer, o que o senhor quer de mim? Deus falou o coração dela. Faz um voto com fé. Faz um voto de fé aí. Aí ela faz aquele voto, Deus enxuga as lágrimas dela ali na hora. Foi ela fazer o voto, o semblante já não era mais triste, tudo mudou. E é isso que nós temos que avaliar, irmãos. O que Deus quer de nós? Porque você está carregando talvez uma tristeza, talvez você tenha carregado uma tristeza talvez não em todas as áreas, mas às vezes tem uma área da sua vida que você observa, poxa, eu fico triste quando eu vejo isso aqui. Eu fico triste com essa situação desse filho aqui, olha o estado que ele está. Ou eu fico triste com essa situação familiar, ou a situação da minha esposa, ou do marido. Talvez você fica triste, mas só ficar triste não vai adiantar. O que vai resolver, pastor? Enxugar lá, fazer um voto sério com Deus, de mudar alguma coisa, oferecer a Deus algo que Deus esteja querendo, em nome de Jesus, e algo mais. Analise, ore, Deus pode mostrar mais de uma coisa para você, que Ele pode estar querendo de nós, amém, meus irmãos? E Ana entendeu isso, quando ela entendeu isso, parou de chorar, pronto, que é o que Deus não queria. Deus não queria choro, não, irmão. Deus queria ver fé dela, em nome de Jesus, a coisa resolveu para a glória do Senhor, amém? Mas não é só Ana não, que só chorava não, irmãos. Temos outro exemplo aqui, vamos para o 6º parágrafo, de quem só chorava, olha lá. Outro exemplo aqui, ó. Esse eu diria que o caso é até mais pior do que o de Ana, viu, pessoal? Vamos lá, 6º parágrafo no estudo. Então parem de chorar e de lamentar, pois só assim a sua vitória, ok, irmãos? Virá como aconteceu com Ana. Veio porque ela parou de chorar, tá? Mas vamos a mais um exemplo de que chorar não resolve nada. Chorar é o sentido de lamentar, ficar reclamando da vida. Essa vida não tem jeito, as coisas nunca melhoram, né? Isso é um choro, tá, pessoal? Isso é um choro, um lamento, né? Que Deus não quer ficar ouvindo isso não, tá bom? Mais um exemplo aqui. 1 Samuel, só que no capítulo 30 agora. Vamos pro capítulo 30. Vamos para outro exemplo aqui, ó, de quem decidiu chorar ao invés de usar a fé, né? Amém? E depois, ao usar a fé, a coisa mudou, né? Aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 30. Vamos ler aqui o versículo 3 e 4. Amém? Vou procurar resumir bastante, porque essa passagem é um pouco longa, mas eu vou resumir para vocês, tá? Capítulo 30, 1 Samuel, versículo 3, que diz assim: E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava, ok, irmãos? Queimada a fogo. E as suas mulheres, seus filhos e as suas filhas eram levados o quê? Cativos, tá? Então vamos lá. Davi foi para uma batalha, estava liderando aqueles homens, ao voltar à sua cidade, da cidade dele, dos seus homens, a cidade estava completamente queimada. As mulheres foram levadas, os filhos foram levados, aqueles soldados, aqueles homens, e a cidade, ao chegar, irmão, toda destruída, queimada. Essa era a situação de Davi e de seus homens. Versículo 4 aqui, ó. Então Davi e o povo que se achava com ele, o que fizeram? Alçaram a sua voz, quer dizer, ergueram a sua voz e fizeram o que, irmão? E clamaram com muita fé. Foi isso, irmão? Não, né? O que eles fizeram? Ergueram a voz e choraram, até que neles não houve mais força para quê? E aí eu pergunto, será que isso aqui resolveu alguma coisa? Será que isso aqui resolve?
Quando eles viram a cidade, irmão, queimada, os filhos levados, não tinha mais ninguém na cidade, os animais tudo levado, tudo que eles tinham levado de bom, né? Tudo que tinha de bom os inimigos levou. Ele foi para uma outra batalha, quando voltou, imagina, a pessoa voltou do trabalho, encontra uma casa queimada, encontra a casa toda virada, né? É muito triste isso, né, irmão? Imagina a tristeza que eles sentiram, irmão. Sentiram uma tristeza muito grande, viram que os filhos foram levados, suas mulheres foram levadas. Então, meu irmão, eles pensaram em outra coisa. A primeira coisa que veio à mente dele foi lamentar, chorar. E a Bíblia diz que um bando de homens soldados começaram a erguer a voz e choraram. Mulher chorando é um tédio, hein, pessoal? Mas homem chorando, misericórdia. É ou não é verdade, irmão? Imagina um bando de soldados. Minha mulher, meus filhos. Hã? E mulher chorando é ruim, mas homem chorando. Aí o negócio fica feio. Fica ou não fica, irmão? Fica feioso, viu, irmão? Um bando de homem, irmão. Tô falando de menino, não. Um bando de homem guerreiro, soldado, irmãos. Tudo chorando e chorando em voz alta. A Bíblia diz que eles ergueram a voz e choraram. E às vezes, irmão, a gente é de Deus, é guerreiro. Às vezes que eram guerreiros. Eram soldados, eram guerreiros. Você é um guerreiro do Senhor. Você é um soldado do Senhor. Amém, meus irmãos? Fomos chamados para o exército de Cristo, diga amém. Mas fomos chamados para ser vencedores, não para chorar. Mas a primeira coisa que vem na mente deles é: chora, porque perdeu. A perda foi grande. E quantas vezes me quer a gente chorando, só chorando, irmãos. E eles começaram a chorar. E o que isso resolveu? Vamos ao sétimo parágrafo, vamos ver se resolveu alguma coisa, meus irmãos. Olha lá, volta aqui ao sétimo parágrafo do nosso estudo. Essa atitude de Davi só reforça, irmãos, que chorar não resolve, ó. Pois ao lermos, né, o 1 Samuel 30, verso 6, vemos que os homens de Davi, ao vê-lo chorar, quis o que, irmãos? Apedrejá-lo, quer dizer, eles começaram a chorar, um chorando do lado, um chorando do outro. Davi começou a chorar também, Davi começou a lamentar também, começou a ficar mole lá chorando. Aí, meus irmãos, no versículo 6, ó, olha o que aconteceu. E Davi, e muito se angustiou, porque o povo, né, os homens que estavam com ele lá, ó, o povo falava de quê? Apedrejá-lo, como quem diz. Quando a pessoa chora, irmão, entende? Sabe qual é o problema do choro? Pastor, por que Deus não quer choro? Porque quando a pessoa chora, ela começa a buscar, irmãos, o culpado, mas não, ela não busca nela a culpa, ela não olha para si. O problema do choro é que a pessoa começa. Pode observar, a criança quando chora, ela chora como quem diz assim: eu estou chorando por culpa sua. Já observou? Você dá uma bronca na criança, né? Ou põe ela de castigo, ou dá uma palmadinha na criança, e ela começa a chorar. Ela começa a chorar como quem diz assim: eu estou chorando porque você me prejudicou, porque você me irritou, ou porque você me deu uma palmada, ou porque você me castou do castigo, ou porque você me repreendeu. Então a pessoa que chora, na verdade, meus irmãos, ela não olha como ela tendo um problema, ou ela será culpada do que fez de errado. É por isso que a gente se engana com o choro da criança, né? A criança tá chorando porque você deu uma bronca na criança, e aí a criança começa a chorar, e você fica com peninha. Cuidado, meu, porque na verdade aquele choro, ela tá dizendo que não concorda com você, não. Ela tá dizendo que você que tá errado. É por isso que Deus não gosta de choro. Porque, na verdade, quando você chora, é como se você estivesse mandando uma mensagem para o mundo e para Deus. Deus, a culpa é do Senhor. Olha a minha situação aqui. E, na verdade, essa era a visão que, por exemplo, Ana tinha. Que quem fechou a madre dela foi quem? Foi Deus. Então é por isso que Deus não gosta de choro, irmão. Porque o choro é como se mandasse uma mensagem para Deus dizendo: Deus, a culpa é do Senhor. Ó, porque eu estou sofrendo aqui, ó. O Senhor não me cura. O Senhor não me liberta. O Senhor deixou meus filhos serem levados, minha mulher ser levada, minhas casas serem queimadas. Deus não gosta de choro por causa disso, que o choro não faz você olhar para si. Aqueles homens, ao ver Davi chorar e todo mundo chorar, quem é o líder mesmo? O líder é Davi, então a culpa é dele. Ele é o culpado. Não, a culpa era de todos, irmãos. Por que não fizeram uma proteção maior para quem ficava? Uma parte é para batalha, outra parte era para ficar o quê? Fazendo a retaguarda, guardando a família. Não tinha ninguém para proteger a família ali. Eles não fizeram uma proteção, a culpa era deles. A culpa era de todos, ninguém teve a visão naquela hora. Mas todo mundo olhou para quem? Todo mundo olhou para Davi. Olhou para Davi e disse: olha, a culpa é tua. E a Bíblia diz que Davi muito se angustiou, vamos ler de novo aqui, ó. Porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos. E de quem? E das suas filhas. Todo mundo estava angustiado. Então, vamos fazer o seguinte: vamos pelo menos, para a gente amenizar essa angústia, vamos tacar pedra no Davi até ele matar. Vamos matar Davi a pedrada. Que ideia, hein, pessoal? Olha o que o choro trouxe. Uma ideia totalmente errada. O choro não resolve. Diga comigo: choro
não resolve, irmãos. Amém? Pastor, o que resolve? Olha aqui o que resolve. Vamos ler? Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. É isso aqui que resolve aqui, ó. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Quando ele começou a ouvir, olha, vamos matar Davi, vamos se juntar todo mundo, sem ele perceber, vamos dar um golpe nele aí, matar ele. Aí chegou o Davi, aí, para de chorar um pouquinho aí, que os homens estão ficando meio angustiados e a angústia tá subindo, meu irmão, tá ficando pior. Tá virando já uma depressão, estão querendo um bode expiatório, faz alguma coisa aí. Aí Davi ficou muito, poxa, mas rapaz, eu que sempre liderei esses homens, eu que sempre trouxe uma palavra de fé para eles, eu que sempre... Aí Davi, peraí, deixa eu buscar a Deus. Eu vou me esforçar em Deus, eu vou me animar em Deus agora. Vamos parar de chorar, eu vou parar de chorar aqui. Fala para os homens que eu vou parar de chorar e eu vou me esforçar em quem? No Senhor. É isso que Deus quer. Faz um esforço. Se esforce para mudar em alguma coisa que quiser mudar. Se você quer ver um resultado ainda de Deus na tua vida esse ano ainda, se esforce para mudar em alguma coisa que você ainda não mudou. Se esforce para melhorar onde você ainda não melhorou. Se esforce para olhar para si mesmo e pedir a Deus uma direção. Peça a Deus uma direção, talvez já até te deu, e é você que não está seguindo a direção, amém? E se ele já te deu, se já está seguindo, continua firme, porque essa direção sempre no final vai ter uma vitória, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos aqui no 8º parágrafo, meus irmãos, no 8º parágrafo. Então Davi se esforçou no Senhor, seu Deus, né? 8º parágrafo agora, vamos lá. O bom é que Davi era homem de quê, irmãos? Homem de fé, apesar do choro, né, meu irmão? Ele era de fé, né, meu irmão? É que ele se influenciou. Sabia que o choro influencia? Já observou que numa sala de criança, uma chora, outro chora, ixi, é uma agonia. Amém, irmão? Pergunta a tia da escolinha que você vai ver. Um chorou, pô, aí outro chora, aí começa, né? Aquela agonia toda, né, meus irmãos? Vamos lá. Mas o bom que Davi era homem de fé. E que quando percebeu que chorar não resolveria o quê, irmãos? Nada. Buscou a quem? A Deus, e a resposta o quê? Veio. 1 Samuel 30, versos 7 e 8. Vamos ler a parte da resposta. Vamos lá. E disse Davi a Abiatar o sacerdote, versículo 7. Filho de Aimeleque, traz-me, peço-te daqui um éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi a quem, irmãos? Ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse o quê? Persegue-a, porque de certo alcançarás, e tudo, diga comigo, e tudo libertarás. Então veja que resposta, né, irmão? Quando Davi busca a Deus, quando Davi ora ao Senhor, que era para ele ter feito desde o primeiro momento. Se ao invés de Davi chorar, pessoal, ei, quando começasse aquele choro, ei, gente, vamos parar de chorar um pouquinho, vamos fazer uma oração a Deus, eu vou buscar a Deus para saber qual é a direção de quem? De Deus. Irmão, quando algo der errado na sua vida, em vez de chorar e lamentar, vai buscar a Deus para saber qual é a resposta de Deus. Deus, algo deu errado. Amém? Ou algo está dando errado. Às vezes algo está dando errado para você há muito tempo. É na vida sentimental, conjugal, financeira. Em vez de você ficar lamentando e chorando, é melhor já fazer uma oração. Deus, me mostra o que eu posso fazer para mudar a situação, ou aonde eu estou errando, aonde eu preciso melhorar. Um dia uma senhora vem me procurar, pastor, me ajude, porque eu tenho uma escola que não está prosperando. Me ajuda aqui, o que eu faço, sei mais nem o que eu faço. Eu sei, faço minhas ofertas direitinho, meus votos direitinho, meus propósitos, amém? Mas minha escola está quase falindo, pastor. Porque quando um começa, chega um paga, outro fica devendo, aí quando eu vou cobrar, sai da escola, e agora ninguém pode mais segurar a matrícula da criança, né? A escola particular não pode segurar, não prejudica a criança, aí os pais tiram a criança, aí a dívida fica toda para mim, e no final das contas ninguém pagou nada, e estou quase falindo. Amém? Eu só falei uma coisa, perguntei só uma coisinha para ela. A senhora está dando o dízimo? A senhora está dando o dízimo certinho mesmo, em nome do Senhor Jesus? Eu perguntei, não, pastor, ela desconversou. Não, pastor, veja bem, porque a minha oferta eu dou direitinho. Não, e o dízimo? E o dízimo do Senhor? No dízimo eu preciso ver isso aí. Então, irmão, comece a dizimista fiel. Apresente o dízimo da sua escola. Em tudo que chegar na sua escola, tira o dízimo do Senhor em nome de Jesus. Aí ela parou e disse, tá bom, vou começar a fazer isso. Vou começar a acertar. Pronto. Foi ela acertar isso aí, meus irmãos. A escola já começou a prosperar. Então, quer dizer, ao invés de lamentar e reclamar que não está dando certo, veja, ore a Deus, peça para Deus lhe mostrar, peça para Deus usar alguém na palavra, uma mensagem, algo, para Deus te revelar, para você ver onde pode melhorar. Porque senão, meu irmão, você vai ficar no engano. Tô orando bastante. Mas vai vir, mas vai vir quando? Quando a resposta veio para Davi? Quando ele orou e buscou a direção de quem?
de Deus. E depois de ter buscado a direção de Deus, que veio a resposta para ele, ele tinha que colocar em prática aquilo que ele recebeu como direção de quem? De Deus. Senão a situação não ia mudar, irmãos. Entenda isso. Há uma direção de Deus. Se você seguir, bênção. Se não seguir, não tem bênção. Então veja que ele ora e ele diz, Senhor, dizendo, vamos ver a oração dele de novo. Vamos ler de novo. Então consultou Davi ao Senhor dizendo, perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Quer dizer, o povo, os inimigos que levou, a tropa que levou o povo dele, pronto, se você perseguir, Davi, se você for atrás, tudo você vai libertar. Tudo. Vai dar tudo certo se você for atrás. Amém? Se você correr atrás. E hoje não é diferente não, irmãos. Se você correr atrás dos teus sonhos, dos teus projetos, buscar a Deus em primeiro lugar, claro, né? E correr atrás, se esforçar, tudo você vai conquistar. Tudo que Deus tem para você, esse ano ainda, você vai conquistar. Diga amém. Amém, meus irmãos? Mas é se você perseguir, é se você correr atrás. Agora nós estamos ao meio do nosso propósito. Como? Se fosse para cumprir o seu voto hoje, você já teria condição de cumprir o seu voto hoje? Ô, pastor, ainda não. Eu ainda tenho que correr um pouco mais atrás. Então corre atrás, irmãos. Se esforça agora, se dedica agora, se aplica agora. Porque a tua vitória Deus quer dar. A tua vitória Deus quer te entregar. Tudo, Deus falou assim, ó, tudo libertarás. Tudo você vai conquistar. Se você perseguir o seu alvo, se você perseguir o seu propósito, seu objetivo, vai lá, corre atrás. E foi o que Davi fez. Na mesma hora que ele terminou a oração, olha o versículo 9, ó. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam e chegaram a Ribeiro Besó, onde ficaram alguns para trás, né? Só para resumir aqui. Mas o que me chama a atenção é, partiu, pois, Davi. Foi terminar aquela oração, ele já correu atrás. Vamos embora, vamos para a guerra. Prepara a espada, para de chorar, prepara a lança, prepara o escudo. Vamos para a batalha. Meu irmão, vai para a batalha, vai para a guerra, corre atrás, faz alguma coisa diferente. Em nome de Jesus, usa a sua fé. E Deus vai te dar vitória, como Deus deu a Davi. Amém, meus irmãos? E no versículo 18, ó, olha a vitória aqui, chegou. Vamos ver a parte da vitória aqui. E assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde os despojos até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo, ó, declara comigo aí, ó. Tudo Davi tornou ao quê? A trazer. E tem mais coisas que trouxeram a mais, viu, irmão? Ovelha, gado, um monte de coisa, irmão. Porque Deus faz sempre além, né, meus irmãos? Mas Deus honrou. Por quê? Porque Davi parou de chorar e foi buscar a Deus, foi usar a fé. Vamos usar a fé. Para de ficar reclamando, chorando. Ah, porque é muito alto. Ah, porque esse voto é muito alto. Ou porque isso, aquilo, outro. Não fica chorando, não quer lamentar, não. Corre atrás, faz a tua parte. Deus quer te dar vitória. Deus quer te dar a bênção. Mas pare de chorar, que a tua vitória vai chegar. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Fala para quem está ao seu lado. Pare de chorar. Deus tem vitória para você. Diga, Deus tem vitória para você. Mas pare de chorar. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos por último parar para terminar aqui, meus irmãos, que nós terminamos em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? A resposta do Senhor só prova de uma vez por todas que Deus não quer choro. Ele quer o que, irmão? Ele quer ver fé. Seja da fé. E certamente a sua vitória, o que, irmãos? Virá. Diga ainda dá tempo. Deus faz além. Amém, meus irmãos? Efésios 3:20, confirma isso, bota aí no telão. Efésios 3:20, Deus faz além. Amém, meus irmãos? Terminar aqui com esse versículo, você já conhece, mas não custa nada a gente ler. Amém, meus irmãos? Para ficar gravado em nossos corações. Amém, meus irmãos? Isso, é o que Deus quer fazer, esse mais que Ele quer fazer, Ele não vai fazer pelo choro. Amém, meus irmãos? Ele não vai fazer se no dia de cumprir o seu voto com Deus, você chegar aqui no altar e falar, Deus, eu não tive condição mesmo, né? Eu não, sabe como é que é, né? É a luta, né? Não, Ele quer que você se esforce agora. Agora é hora de correr atrás, de se levantar, vem fazer alguma coisa. Amém? Tem uma senhora que falou, pastor, eu vou vender umas águas aí no sinal, pegar umas garrafinhas aí, ó. Vou comprar no mercado, vou vender a R$12. Pronto. A R$12 vou lá, vou vender, faço um ganho, vou juntando meu propósito. É o que Deus quer, fazer alguma coisa, meu irmão. Em nome de Jesus, vou fazer uma roupa aqui, vou passar uma roupa aqui, vou fazer um extra, em nome do Senhor Jesus. Essa é o que Deus quer, irmão. Faça alguma coisa. Ele não quer ver você chegar diante dele chorando, lamentando, não. Ele quer você se levantando. Diga amém, irmãos. E quando você se levanta, olha o que ele
faz? Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós, o que, irmãos? Opera. Diga graças a Deus, amém? É o que Deus quer de nós, tá bom, meu irmão? Ele quer fé. Ele não quer choro, ele quer fé. Ele quer que você tenha fé, que você creia que ele vai operar, amém? Agora, pastor, só para resumir, pastor, por que Deus quer tanto fé? Fé é o que Deus mais quer. Eu vou terminar aqui, mas eu vou com você lendo aqui um texto de Tiago, capítulo 2, 23 também. Vamos ler comigo aqui, ó, Tiago, capítulo 2, 23. E aí você vai entender por que Deus quer fé tanto, pastor. Por que ele faz tanta questão da fé, né, irmãos? O que será, né? Amém? Vamos lá. Capítulo 2, versículo 23, do livro da epístola de Tiago, diz assim, ó. E cumpriu-se o que, irmãos? A escritura, não é isso? E cumpriu-se a escritura que diz: e chorou Abraão e Deus abençoou, amém? É isso, irmãos? Eu levo o contrário para ver se você está ligado, hein, pessoal? É para ver se vocês estão atentos aí, se já está dormindo, né? Vamos lá. E cumpriu-se a escritura. Quem quer ver a escritura se cumprir na tua vida? Diga eu. Vê se é com choro ou se é com fé. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em quem? Em Deus. E foi isso lhe imputado como justiça. E foi chamado o amigo. Deus não tem amigo chorão não, viu? Amém, meus irmãos? Quando você, meu irmão, é da fé, você é amigo de Deus. Amém? Pode observar, eu não vejo, estava falando isso com o Zobeiro ontem, eu não vejo uma pessoa de fé se desviando. Eu não vejo. Eu não vejo uma pessoa que é fiel nos dízimos, nas ofertas se desviando, que faz voto com Deus se desviando. Eu não vejo gente que faz campanha, propósito na igreja se desviando. Agora, o povo mole eu vejo. Aquele povo vem, às vezes, quando nunca. Aquele povo não leva a sério muitas campanhas. Esse eu vejo se desviando o tempo todo. O tempo todo. Todas as igrejas que eu passo, tem gente se desviando assim. Mas aquele fervoroso, não. Aquele de fé, eu nunca vejo. Porque o que é da fé, irmão? Ele é amigo de quem? Ele é amigo de Deus. O amigo de Deus não é o que vive chorando, não, pelos cantos, lamentando, reclamando da vida, não. O amigo de Deus é o que vive pela fé. Pode observar. O que vive pela fé, está sempre na fé. O diabo oferece um pecado e diz: não quero. O diabo oferece, sai da igreja e diz: não saio. Eu sou de Jesus e fui plantado ali por ele. Foi ele que me colocou lá e ele não me mandou sair dali, não. Ele me plantou lá, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Então eu não vejo da fé se desviando. Eu vejo o mole, meio barro, meio tijolo, aquele meio. Esse aí eu vejo. Amém? O tempo todo. Tem um monte por aí se desviando. Por quê, pastor? Porque não é da fé, irmão. Amém? A fé nos sustenta, a fé nos leva para mais perto de quem? Para mais perto de Deus. Foi a fé que levou Ana para mais perto de Deus. Veja que a fé, o choro não levou Davi para perto de Deus, mas a fé sim. A fé disse: rapaz, se anima, vai orar, vai usar a fé. A fé levou Davi para mais perto de Deus e que deu a direção e ele teve a vitória. Irmão, usa a sua fé e Deus vai te dar a vitória. Seja amigo de Deus. Amém, meus irmãos? Quem quer ser um grande amigo de Deus? Quanto mais você vê pela fé, mais amigo de Deus você é. Diga graças a Deus. Amém? Vamos orar agora, pessoal. Curva sua cabeça agora. Pai, talvez, meu Deus, nós estávamos errando, falhando. Talvez, ó Deus, eu quero fazer essa oração pequena aqui. Os obreiros preparam a ceia do Senhor. E talvez estava errando, meu Deus, em algum certo ponto. Em algum certo ponto, talvez estávamos errando, Jesus, porque nós não estávamos sendo teus amigos. Porque somos amigos de Deus, irmãos. Quando aceitamos a fé, como decidimos viver pela fé. Por outro lado, quando a gente decide, sabe, chorar, lamentar, reclamar da vida, botar a culpa nos outros, ixi, meu Deus do céu, acho que a culpa é até do pastor se eu não estou sendo abençoado. Tem gente que pensa assim, sabia? Acho que esse pastor tá fraco, vou buscar outra igreja, vou buscar um pastor mais, né? E fica essa visão errada, irmãos. Essa é a visão que o diabo mais gosta. É a visão, meus irmãos, que a culpa é dos outros. Quando a pessoa não olha para si mesma, não olha para si mesmo, olha para si mesmo agora, irmãos, e diga: pai, me perdoa. Foi eu que estava errando, foi eu que estava lamentando demais, foi eu que estava chorando demais. Ana chorou por tantos anos, irmão. Imagina quantos anos Ana não chorou. Para pensar, quantos anos Ana chorou? Quantos anos? Irmãos, e que poderia ter sido evitado, pessoal. Talvez quanto tempo você vem lamentando, chorando. O que está mudando na sua vida? Nada, né? Mas hoje diga: Jesus, eu decido hoje entregar minha vida para o Senhor. Hoje eu decido parar de chorar, parar de ficar lamentando. E hoje eu decido, Jesus, ao invés de chorar, hoje eu decido, meu Deus, te louvar, crer
adorar o Senhor, crendo que o Senhor fará um milagre, que o Senhor fará uma linda obra na minha vida, em nome de Jesus. Então, Deus, essa vai ser a nossa Santa Ceia do fim do choro. Aleluias. Essa vai ser a ceia, meu irmão, do fim do choro na tua vida. É o fim do lamento. A partir de hoje, pare de chorar dizendo que você não consegue. A partir de hoje, pare de chorar dizendo: ah, pastor, sabe por que eu não me converto? Porque eu não consigo largar o pecado. Você consegue sim. Pare de dizer que não consegue. Pare de dizer que você, meus irmãos, não vai conseguir, porque não é verdade. Você vai conseguir sim, porque Deus é a tua fortaleza. Ele é a nossa fortaleza, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga: eu creio, meu Pai, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Olha para mim agora. Essa Santa Ceia é para quem, meus irmãos, realmente entendeu a mensagem de hoje. Amém? É a Santa Ceia do fim do choro. Amém? Você vai parar de lamentar a partir de hoje. Você vai parar de lamentar e de ficar dizendo que não consegue, de ficar dizendo que não dá, de ficar dizendo que não consegue largar um pecado. Porque esse pecado, né, pastor? Você consegue se largar esse pecado. Você consegue se largar aquilo que é errado. Diga amém. Amém, igreja? Quem está entendendo, pessoal? Você consegue. Diga para quem está ao seu lado: você consegue. Amém? Diga que não consegue. Ah, pastor, eu não consigo. Sabe, pastor, tenho medo de me batizar. E sabe, e me desviar. Não, você consegue sim. Você vai se batizar e vai seguir firme, forte com Jesus até o fim da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Porque o problema do choro é isso, irmão. O choro vai você só dizer para você mesmo, né? Ah, você não consegue não, você não consegue não. É o que o choro está dizendo também, pessoal. Por isso Deus não quer choro, Ele quer fé. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Então, se você está disposto a parar de chorar e se levantar decididamente a fazer a tua parte com Deus e entregar a tua vida para Jesus, seguir firme com Jesus, a Santa Ceia é para você. Amém? Então pode os obreiros agora passar, meus irmãos, o pão que representa o corpo de Cristo, e logo após, meus irmãos, vai passar o suco de uva que representa o sangue de Jesus. Amém? E nós vamos louvar a Deus, porque Deus, em nome do Senhor Jesus, vai levantar a sua vida hoje para a glória do Senhor. Amém? Isso, pode passar agora. Ao receber os dois alimentos, você fica de pé. Amém? Isso, você vai se levantar. Em nome do Senhor Jesus, com a força do Senhor hoje. Hoje você se levanta para a glória de Jesus. Amém? Vamos louvar a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Aleluias. Sopra Espírito, oh, aleluias, levanta os caídos, restaura as feridas, restaura as feridas, oh, dores antigas, vem pra curar, vem pra curar. Aleluia, aleluias. Declare, meus irmãos, sopra. Sopra Espírito. Isso, peço para ele soprar na tua vida agora. E diga: trazendo vida. Ele traz vida para cada um de nós. Junta os pedaços. Já ouço o ruído. Já ouço o ruído. Do teu agir. Do teu agir. Vai levantar. Faz levantar do vale. Põe de pé. Põe de pé os ossos secos. Com teu poder. Com teu poder. Diga: vem restaurar. Vem restaurar. Da multidão de caídos. Da multidão de caídos. Olha o que Deus diz pra gente assim, ó. Peça a ele, diga: faz, Senhor. Faz, Senhor. Um povo forte. Povo forte. Marchar sobre a terra. Marchar sobre a terra. Quando o vento é agora. Soprar. Levante agora a sua voz e diga: quando o vento soprar, tudo vai se mover. Tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover. Tudo volta ao lugar. Aleluia. Quando o vento soprar. Aleluia.
aleluias. E é isso que Deus quer, meus irmãos, que você creia que esse vento hoje está soprando neste lugar, aleluias. E ele apresentou, meus irmãos, o pão e disse, ele partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Então, pela fé, meus irmãos, agora, quando você comer, meus irmãos, deste pão, pela fé, veja que a Bíblia não diz que é pelo choro, não. Ele diz pela fé, meus irmãos, comei, aleluia, recebei e comei, pois este é o meu corpo que é dado por vós, como agora pela fé do corpo de Cristo, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Coma do corpo de Cristo agora. Seja fortalecido agora. Aleluia, aleluia. Ele está levantando, meus irmãos. Ele está levantando a igreja hoje. Ele está levantando como ele levantou Ana, fez ela parar de chorar. Ele está levantando hoje como ele fez com Davi, que o animou em seu coração e ele se esforçou no Senhor. Ele está levantando aqui, meu irmão, verdadeiro exército, meu irmão, de vencedores. Aleluia, aleluia. Esse o meu corpo é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Aleluias, aleluias. E ele também tomou o cálice e disse: este é o meu sangue que foi derramado por vós, fazer isso também em memória de mim. Aleluias. Meu Deus, consagra agora, que deixe de ser apenas, meu Deus, suco de uva comum, e torne-se agora, meu Pai, no teu sangue, sangue imaculado, puro, que nos salva, que nos limpa de todo o pecado. Beba agora, meus irmãos, do sangue de Cristo e seja renovado agora. Beba do sangue de Cristo agora. E agora você pode glorificar a Deus. Agora você pode glorificar a Ele. Vai glorificando. Receba a presença de Deus. Receba a presença do Senhor. Receba a presença do Espírito Santo. Receba a presença do Espírito Santo agora. Ele sopra na tua vida. Agora. Isso. Em nome de Jesus. Ele sopra agora na tua vida. Ele te enche agora. Ele te